Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 15 de setembro de 2017. Está entrando no ar o programa Fundos Imobiliários pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Muito boa tarde, muito legal contar com a sua companhia. Hoje o assunto desse programa é shopping center, praticamente de cabo a rabo, desde os destaques da semana até a entrevista. Eu vou receber aqui como convidado o Manuel Puig, que é partner da Cushman & Wakefield para retail. E ele vai dar um panorama do setor de shoppings, desde o atual até a tendência para esse segmento tão importante para os fundos imobiliários, a tendência futura dos shopping centers. Será que o e-commerce está mesmo ameaçando o mercado de shopping centers? O que você pensa? Vamos descobrir com quem entende, com quem estuda o setor. Já já o Manuel conta tudo isso para a gente. Antes eu quero falar dos fatos relevantes da semana, teve bastante fato relevante essa semana, e dar dois destaques importantes para a gente seguir com a nossa conversa aqui. Então, a respeito dos fatos relevantes, dia 8 de setembro, o fundo Europar, que é administrado pela Coin Valores, disse que oficializou a locação de mais um galpão. Semana passada eu tinha falado disso, de outro galpão, né? Essa semana, mais um galpão, o CD do Rio de Janeiro foi alugado. Contrato de 5 anos que tem carência até fevereiro de 2018. O contrato começa nesse dia 8/9, começou a valer o contrato. Isso vai levar, depois da carência, a um aumento de 23 centavos por cota no fluxo de caixa desse fundo e, sendo assim, o fundo atinge 100% de ocupação ou 0% de vacância. Que boa notícia de ser dada aqui. Outro fato relevante, o Kinea Renda Imobiliária anunciou o pré-pagamento de mais um CRI lastreado pelos aluguéis do Centro de Distribuição Santa Cruz, o valor de 75.700.000, arredondando aqui. Então, a partir de agora, o valor total dessa alocação passa a fazer parte da receita do fundo e, portanto, vai também chegar até o rendimento distribuído, até o lucro líquido. Antes desse pré-pagamento, 72% da receita de locação eram cedidos para o pagamento do CRI. E agora 100% dessa receita entra para o fundo como faturamento e depois chega até o seu bolso quando se tornar lucro líquido. Outro fato relevante do Fundo Mercantil do Brasil, o MBRF11, que é administrado pela Rio Bravo. O imóvel Centro de Tecnologia foi vendido, então, pelo valor de 14.046.000, já valor líquido com todas as custas da venda, foi vendido para a Unimed de Belo Horizonte. Você deve estar lembrado, a gente falou desse fato relevante há coisa de uns 2 meses atrás, houve uma assembleia, os cotistas entenderam pela venda, a venda está então efetivada. Agora vai haver uma nova convocação de assembleia para decidir sobre o reinvestimento desse valor ou amortização, ou seja, o que você, cotista do fundo, quer que seja feito com o patrimônio do seu fundo, essa parte que entrou em dinheiro, esses 14 milhões em dinheiro. Você prefere que o administrador compre um outro imóvel e reinvista ou que ele devolva proporcionalmente a sua parte desse valor? A decisão é sua, participe da assembleia, se informe a respeito de tudo isso. Tá legal? Mais um fato relevante da semana, Floripa Shopping Center, administrado pelo BTG Pactual, anunciou que o administrador recusou a oferta de compra da participação do fundo. Você também vai se lembrar, em junho eu falei desse fato relevante, os outros sócios do empreendimento fizeram uma oferta pela fatia que o fundo detém nesse shopping. O administrador tinha a intenção de convocar uma assembleia para tomar essa decisão, mas agora ele tomou a decisão sozinho, avisou que recusou a oferta, porque o valor era 22,77% abaixo do que constava no laudo de avaliação. Que no laudo o valor é de 58.942.000. Então ele recusou, o BTG recusou a oferta e vão trabalhar por novas ofertas que sejam mais aderentes a esse valor do laudo de avaliação. Não vai ter então aquela Assembleia Geral que haveria, a oferta já foi recusada e aguardam uma nova oferta melhor para o fundo e para o cotista. Nos dias 12 e 13 desse mês, o fundo CSHG Logística, o HGLG 11, que é administrado pela CSHG, disse que aprovou a 4ª emissão de cotas do fundo e que os cotistas vão receber direito de preferência. Quem vai receber?
os cotistas na database do dia 13 de setembro. Então, quem no dia 13 de setembro amanheceu sendo cotista desse fundo, vai receber o direito de preferência para a subscrição dessas novas cotas. Porém, isso não está no fato relevante, porém, não haverá negociação dos direitos. Essa informação está lá no comunicado que explica toda a emissão de cotas. Então, há direito de preferência, mas os direitos não serão negociados em bolsa. Destaques da semana, então, eram esses os fatos relevantes. 2 destaques que eu quero chamar a atenção. O primeiro, na quarta-feira dessa semana, aconteceu o Prêmio Abrace 2017, uma imensa premiação com shoppings do Brasil inteiro, várias categorias, premiados em ouro, prata e bronze. Foi uma belíssima festa, mas a gente sabe que a festa foi só a cereja do bolo. Eu queria parabenizar a Abrace pela organização de todo esse evento, que certamente não é fácil, muito complexo, o Brasil inteiro participando, shoppings do Brasil inteiro se inscreveram e foram premiados. Muito legal, muito bonito de participar. Parabéns à Abrace e parabéns a todo o segmento de shopping center. Foi muito legal para mim perceber o quanto é pujante esse setor e quanto tem gente acreditando e investindo no mercado de shopping centers. Legal, parabéns a todos. E um último destaque a respeito do CSHG Brasil Shopping, o HGBS11. Você também vem acompanhando aqui desde o fato relevante da convocação de uma Assembleia Geral para discutir a remuneração do administrador. Então, o André Freitas e 2 fundos da Red Investments exerceram o direito de convocar uma Assembleia Geral para debater a diminuição da taxa de administração. Muito bem, depois disso o André Freitas já esteve aqui, já conversou com a gente, já explicou os motivos e nessa semana a CSHG, a Credit Suisse Red Grifo, divulgou uma carta dizendo que pretende convocar uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 20 de outubro, às 14 horas, para que nessa Assembleia sejam eleitos 3 representantes de cotistas. Esses representantes vão ter a incumbência de estudar o fundo, estudar o mercado e discutir essa potencial repactuação da taxa de administração do fundo. Então, mediante a provocação legal, provocação eu quero dizer no bom sentido, o direito dos cotistas de convocarem essa assembleia para esse motivo, o administrador do fundo, então, entendeu por bem envolver os cotistas também na decisão e convocou uma assembleia antes dessa decisão da taxa de administração, uma assembleia para formar um grupo, né, uma eleição de 3 representantes de cotista para que esses 3 façam um trabalho conjunto e aí sim, então, numa próxima oportunidade, uma assembleia que vai tomar essa decisão. A decisão é sua, cotista. Então, se você tem interesse em ser um desses representantes de cotista, pode mandar um e-mail para esse endereço que está aí na sua tela, o Lucas já vai colocar. E também você pode indicar algum representante. Pode pôr na tela, Lucas. Está aí o e-mail na sua tela. Você pode mandar um e-mail para se candidatar a ser um desses representantes, pode indicar alguém para ser um desses representantes e também, se quiser enviar uma procuração, caso você não esteja em São Paulo, não possa participar, você pode enviar uma procuração dando o seu voto também para esse mesmo e-mail. Chama atenção para que você leia a carta proposta da administração, que tem lá, então, o arrazoado da CSHG, dizendo por que entende que não deveria baixar a taxa de administração. E, claro, também leia a convocação, que tem todas as explicações feitas pela Red e pelo André Freitas a respeito dessa discussão, que é importantíssima para o mercado de fundos imobiliários. Eu tenho certeza que a gente vai sair maior dessa discussão, seja lá qual for a decisão que os cotistas vão tomar. Ok? Era isso. Esses os destaques da semana. Quero te convidar para bater um papo comigo pelo Facebook. Me encontre lá na minha página, facebook.com/Arthur V. Moraes. E também te falar do curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Curso online que eu gravei aqui em parceria com o Infomoney Educação. Ele tem cerca de 9 horas de duração e você vai entender desse mercado inteiro, desde a parte jurídica, desde o que é um fundo imobiliário, até como montar a sua carteira, como fazer os seus investimentos de acordo com o seu perfil, entender aonde no seu portfólio cabe fundos imobiliários, comparando com outras classes de ativos, e por fim a parte da tributação, como fazer a apuração, o recolhimento e a sua declaração de imposto de renda.
Eu vou mostrar aqui no site do Infomoney, ó. Basta clicar nesse link Aprenda a Investir aqui, Infomoney Cursos. Abrindo aqui a página, você vai encontrar uma série de cursos do Infomoney e mais abaixo o nosso curso aqui, ó, Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Tenho certeza que vai te agregar bastante e vai te deixar apto a tomar as suas decisões de investimento com consciência, encontrar aqueles fundos que mais se adequam ao seu perfil de investidor. Muito bem, hora de conversar com Manuel Puig. Manuel, muito obrigado, já quero antecipadamente te agradecer por ter vindo aqui falar desse assunto tão importante para o mercado e tão interessante para todo mundo, independente de quem investe ou não investe, todo mundo adora shopping center, né? É verdade. Arthur, também, em primeiro lugar, muito obrigado à Infomoney TV, ao Grupo XP, por me terem convidado a bater este papo aqui com você. O Manuel, que é espanhol, né? Estava me Sou contando. espanhol de nascimento. Isso leva a nossa audiência ao continente europeu. É verdade. Também com uma passagem por Portugal bem longa. Já fiquei sabendo que a gente está sendo assistido em Portugal pelo Pablo, filho do Manuel. Quero te mandar um abraço. Muito obrigado pela audiência. Assista os programas Fundos Imobiliários. Tem mercado de fundo imobiliário em Portugal também, hein? Verdade. Não é? Sim, senhor. Manuel, fala um pouco para a gente da sua experiência a respeito dos shopping centers e conta um pouco sobre a Cushman & Wakefield. Muito bem. Bom, minha experiência começou há 20 anos agora em Europa, entre Espanha e Portugal, com uma empresa também do setor, a JLL, onde trabalhei 16 anos, estruturando shopping centers, acompanhando incorporadores ao longo de todo o processo do empreendimento. E nesse tempo foi muito frutífero, porque inaugurei 41 shopping centers. Nossa. São aproximadamente 800.000 metros quadrados de ABL na geografia da Península Ibérica. Tive a fortuna de receber um convite, na altura, para vir ao Brasil com essa empresa, com quem decidi apostar para estruturar a área de retail. E o que são as coisas e o tempo me levou para estar na Cushman & Wakefield, com quem estou super satisfeito, uma empresa internacional, presente em 60 países, com 48.000 funcionários, atua em todas as áreas do imobiliário, dando apoio a investidores, a incorporadores, a ocupantes, ao longo do ciclo do seu projeto, com trabalhos desde o ponto de vista de consultoria, de pesquisa mercadológica, estudos de viabilidade, avaliações, acompanhando também na comercialização dos ativos, na representação de ocupantes, na gestão do seu patrimônio, da carteira imobiliária, e participando muito ativamente em transações de fundos de investimento. Precisamente você referiu o Floripa Shopping e somos nós que estamos mandatados para a venda deste ativo. E o laudo de avaliação também foi feito. E o laudo também. E, portanto, enfim, estamos com outros ativos também muito atentos aqui ao mercado. Foram 41 shoppings. 41 shoppings. Em verdade, 25 shoppings, 16 retail parks, que é um formato que ainda não está aqui. 14 retail parks e 2 factory outlets, que também temos aqui. Ao todo, 41 empreendimentos. Que legal. É bom. Que bom tê-lo aqui. Obrigado. E aqui no Brasil, mercado em expansão. Mercado que já teve uma expansão muito grande, passa por um ciclo não de retração, mas de consolidação. Houve um construction booming ao longo dos 4 anos que antecederam 2012 a 2016. Isto provocou, de alguma forma, que tenha a necessidade de digerir esse volume todo que foi lançado ao mercado. A isso também coincidiu também com momentos da economia mais enfraquecida. E nestes últimos tempos atravessamos uma fase na qual o asset management, a gestão do ativo, a recomercialização, a atenção ao ativo existente foi muito superior do que para novos projetos em desenvolvimento. Então estamos numa fase mais do que de expansão, de consolidação, da grande expansão que assistimos nos últimos anos. Muito bom. Esse é um ativo assim, muito diferente dos outros, né? Os fundos imobiliários investem em escritórios, em galpões, em shoppings e tal. E uma vez veio o analista do Bradesco BBI aqui, o Luiz Maurício Garcia, e falou uma coisa muito interessante, de que o shopping ele ganha com o tempo. Enquanto um prédio de escritório, a cada novo prédio é mais concorrência, para o shopping não, né? Isso é mais densidade, é mais gente frequentando o shopping. Né? Aqui há uma questão que é importante entender. O shopping center, o setor imobiliário de retail, o varejo,
é o único setor do imobiliário que para que resulte a equação do investimento e para obter o seu retorno, não é preciso apenas ocupá-lo. Você, enquanto que um prédio de escritório, se tem que preocupar em que esteja bem localizado, bem construído e ter inquilinos, a partir daí você mantém uma gestão profissionalizada e vai tendo o recebimento de aluguéis com o cash flow ao longo do tempo, que vai fazer que o seu retorno de investimento seja satisfatório. Em shopping centers, para além de ocupá-lo, o proprietário do empreendimento tem que proporcionar negócio aos ocupantes. Esse proporcionar negócios vai depender desde o primeiro momento que foi planejado, com o posicionamento do seu empreendimento e com uma gestão muito proativa. Se o proprietário não tem uma empresa profissionalizada ou ele próprio não tem as capacidades para gerir esse ativo bem, ele pode ser ultrapassado por outras concorrências. Mas também, respondendo à sua questão, é certo que com o tempo o shopping center tende a consolidar-se. A oferta que ele vai tendo vai fidelizando o seu público e a vacância que porventura venha a ter também vai reduzindo, de maneira que, à medida que vai passando o tempo, esse shopping center se vai criando mais arraigado nos hábitos de compra e ele vai sendo mais potente, com uma renovação da oferta e com uma atualização também. Sempre, né? É um ativo que precisa sempre ser atualizado, né? A gente vai falar disso já com mais detalhes. Queria entender, então, hoje, olhando para o mercado nacional de shopping centers, qual é o tamanho e como que a gente vem atravessando essa crise, né? Muito bem. Bom, temos um mercado de aproximadamente 15 milhões e 400 mil metros quadrados de ABL. Eu vou procurar, posso mostrar essa imagem aqui? Sim, pode mostrar. O mercado está muito concentrado, sobretudo na região sudeste, mas também, enfim, com uma expressão importante no nordeste e no sul, mas dominantemente o sudeste. São 15 milhões e 400 mil metros quadrados, são aproximadamente 580 shoppings. Chamamos shopping center a empreendimentos com uma determinada dimensão e que estejam estruturados. Para a Brasa existem 580 shopping centers no Brasil. Esse, digamos que é o tamanho. Podemos atender a outros formatos de varejo, como são também os outlets que estão surgindo, que é um modelo que vem desde 2009 ganhando um posicionamento interessante, mas eles nunca vão representar mais do que 3 ou 4% do total do ABL. É um formato mais restrito por suas características. E há outro tipo de formatos que ainda não surgiram, que pensamos que eles vão acabar vingando no Brasil, que podem vir a ter um recorrido de até 1 milhão de metros quadrados de ABL, como são os Power Centers. Os Power Centers. E os strip malls, eles já existem por aqui? Estamos contabilizando como shopping centers de pequena escala. Certo. Mas são empreendimentos de menor dimensão, posicionados em regiões com trânsito, que tenham movimento à frente, lojas de conveniência, de serviços, ancoradas por alguma loja de alimentação, às vezes também em postos de gasolina, eventualmente alguma loja de departamento, mas não tem uma oferta muito estruturada, digamos, e de dimensão relevante. Não é tão fácil de cobrir quanto os shopping centers que são organizados, tem abraço e todos os números oficiais, né? E a respeito dos nossos números assim de vendas, enfim, a pujança desse setor. Eu vi que tem bastante coisa aqui no material. Sim, nós temos uma análise feita, sobretudo, a nível do que é o impacto do e-commerce em todas essas vendas, porque é uma preocupação que temos todos hoje em dia. A nível de números principais, digamos que o setor entre 2012 e 2016, vendas em shopping center cresceram 34%, passou de 119 bilhões de reais a 158 atualmente. E houve um crescimento de 4,3% entre 2015 e 2016. O que é muito positivo, porque apesar de estar atravessando uma grande crise, que atravessamos, parece que agora já infletimos, graças a Deus, o ritmo, né? E agora é um momento para crescimento. Mesmo assim, se verificou aumento de vendas no shopping center. Isto porque um formato que ainda é um formato em desenvolvimento, atingiu um grau de maturidade, porque houve um excesso de oferta muito concentrada em vários anos, mas ainda tem um espaço significativo de crescimento pela frente, sobretudo se atendemos a um outro dado, que é a densidade comercial por cada 1000 habitantes. Que isso está também diretamente relacionado com o poder de compra das pessoas
como é óbvio, o bolso de uma pessoa que ganha, não sei, 40 mil reais por mês é um, e quem ganha 4 mil reais por mês é outro, né? Então, atendendo a média e fazendo uma ponderação, se a média, digamos, internacional estará em torno a 300 a 350 metros quadrados por cada 1000 habitantes, no Brasil, nessa ponderação, ainda não chegou a 200. O Brasil tem 72 metros quadrados de ABL por cada 1000 habitantes. Mas com a ponderação do poder de compra, é como se multiplicássemos por 3, estaremos em 210, 220 metros quadrados por cada 1000 habitantes, portanto, ainda temos espaço até aqueles 300 ou 350, que é o estándar saudável para que não exista uma saturação no mercado. Será um mercado maduro, mas não saturado. Apesar não é que houve um excesso de oferta, houve muita entrega mais ou menos no mesmo período, mas exatamente, o mercado que está ainda sendo não é saturado. digerida. Não? A isso me refiro como quando você tem um bom almoço de sábado de feijoada e comeu, repetiu, tripetiu, quando chega a hora de jantar não tem fome, né? É verdade. Tem que dar um tempo para digerir. Nós estamos digerindo agora um pouco o excesso destes anos, mas isso não quer dizer que a médio e longo prazo voltemos a ter oportunidade. Tudo tem a ver também com os ciclos de mercado, que é um gráfico que tenho aqui mais à frente, não sei se quer chegar lá? Talvez sim, seria interessante mais, aí. Esse gráfico representa as diferentes gerações de empreendimentos, né? A primeira geração é quando a oferta surge de uma forma natural e quando não existe concorrência nenhuma, não? E são galerias comerciais. Certo. Depois vai evoluindo e vem algumas âncoras, normalmente são áreas de alimentação, hipermercados, supermercados que têm pequenas lojas à frente para complementar essa oferta com conveniência e serviço. Depois se estrutura já como um shopping center com todo tipo de atividades, com lazer, com restaurantes, com moda, com decoração, com todo tipo de dimensões, pequenos, médios, grandes, são shopping centers. E agora existe uma quarta geração que tem muito a ver com o impacto do e-commerce no varejo tradicional, que são os shopping resort, que eu gostava de falar um pouco mais à frente sobre eles. Mas isso tudo tem a sua forma tem uma evolução, que cada uma chega no seu momento. Acho que é no seguinte gráfico você pode ver aí. Antes da gente chegar lá, eu queria te perguntar mais uma coisa ainda sobre resultados. Queria mostrar tem um gráfico aqui sobre os cap rates que eu achei fenomenal. Sim. Queria que você explicasse ele para a gente. E qual seria, então, uma boa forma de mensurar o desempenho de um shopping? As vendas, o cap rate, como que eu mensuro o desempenho de um shopping? Tá. Bom, fundamentalmente o shopping center tem que estar bem ocupado, tem que ter uma oferta comercial que tenha a ver com o potencial do seu entorno e estar bem dimensionado e bem posicionado. Isso é importantíssimo. Não importa se ele é para classe A, B, C ou D, ele tem que para estar que for. O dimensionamento correto, não ter nem mais área do que devia, nem ser pior, para estar bem otimizado, e o posicionamento correto. Isto tudo tem a ver com aquela máxima de maior risco e maior retorno. Não é? Então, claro que se você faz um empreendimento muito grande, normalmente ele vai funcionar, se tiver potencial, melhor do que os mais pequenos. Isso é uma máxima do varejo, que a dimensão, a massa crítica é diretamente proporcional à capacidade de atração. O que não se pode incorrer é na tentação de querer fazer maior do que se devia, porque você está investindo mais para ser maior e está criando também uma fragilidade que é a dificuldade de ocupá-lo. Então, em shopping center, a ocupação é importantíssima. É importantíssima em todos os setores do imobiliário, mas a performance de um shopping está diretamente afetada pela vacância, a performance do total das lojas do shopping, porque se está criando imagem de insucesso em caso de que não tenha lojas ocupadas. Quando a pessoa circula em corredores que eles estão vagos, o público fica de alguma forma decepcionado e pode ir a outro tipo de empreendimento que são alternativas. Não é? Perfeito. Você num prédio de escritórios pode ter ocupados do 1º ao 10º, mas está livre do 11º ao 15º, que não terá tanto impacto. Tem impacto na conta de resultados do proprietário, mas não é na performance do edifício. Eu estou falando da performance. Então, essa taxa de vacância é muito importante estar controlada, o dimensionamento, o seu posicionamento e, como é óbvio, a gestão. Tem que ser uma gestão bem profissionalizada.
Aí você analisa qual é que é o potencial de vendas que há nessa região, quais são as vendas que efetivamente estão performando nesse shopping, para ver se ainda tem algum delta de crescimento. E outro elemento que acho extremamente importante é ver quais são as taxas de esforço dos lojistas, portanto, as suas vendas versus os seus custos de ocupação. Porque se há shopping centers que tenham lojistas pagando aluguéis que estão contratados, mas que representam uma taxa de esforço acima da média, você pode antecipar que vai haver problemas nesse empreendimento. Vai estrangular o seu maior parceiro. Exatamente. Né? E aí pode vir que o lojista queira fazer uma renegociação do aluguel ou eventualmente sair do empreendimento com o impacto negativo que isso tem. De maneira geral, o lojista não se incomoda de pagar mais ou menos, de pagar 12, 13, 14, desde que o shopping faça com que as pessoas atraia o público. Né? Exatamente. Cada lojista, cada atividade do lojista está de alguma forma enquadrada em setores de atividade que têm taxas de esforço que são estándares. Então, nós tendo conhecimento de quais são essas taxas de esforço estándares, podemos muito bem ver se as taxas de esforço que o lojista está tendo nesse determinado shopping center estão na média, acima ou abaixo. Certo. E isso é um indicador muito importante para determinar uma yield de um empreendimento. Riscos também com futura concorrência. Se há espaço para melhorar o faturamento ou se ele já está, digamos, exatamente, saturado. Se está consolidado, se tem espaço para crescimento. São muitas variáveis que afetam. Depois, claro que o mercado fala por si só e dependerá também do apetite de quem compra para pagar um preço maior ou menor e dependerá das variáveis da negociação. Mas pronto, digamos que os shopping centers são um tipo de ativo imobiliário que tem variáveis bastante diferenciadas do que são escritórios ou galpões logísticos, sim, que são como mais estándar, menos imprevisíveis. Tá? Você falou da importância da vacância. Alguma vacância é comum que exista? Há uma rotatividade natural, isso é lógico. Quando você lança um shopping center ocupado com um determinado tipo de lojas, nos 6 ou 8 primeiros meses vai se ver se essas lojas verdadeiramente estão performando bem ou não. E nesse primeiro ano há digamos, uma criba, não? Há, digamos que um filtro, sim, onde aqueles que estão bem vão continuar e aqueles que de fato não faziam sentido, eles vão acabar saindo. E digamos que uma rotatividade de vacância saudável está em torno a 2 ou 3% do total do ABL. Mais do que isso, convém trabalhar bem a recomercialização, sim, e menos do que isso é saudável porque sempre vai existir. Até porque é sempre interessante deixar reservas de ABL, de área, para a chegada de novos lojistas internacionais ou nacionais, que o shopping center ainda não tenha, para enriquecer a sua oferta, sim, que é o tenant mix, que nós chamamos. Né? E sobre esse gráfico aqui dos cap rates, a gente vê uma compressão de cap rates. Sim, tem Isso vindo. É apenas por causa da queda da taxa de juros ou mais alguma coisa? A taxa de juros é diretamente responsável por essa queda, mas também tem a ver com que nos últimos tempos também já se começa a notar uma reativação do mercado, um aumento das vendas, e também tem a ver porque as transações tradicionalmente no Brasil acontecem com shoppings já quase consolidados. Certo. Há poucas transações feitas por fundos de investimento para novos projetos ou para portfólios. Então, de alguma forma, a taxa de cap rate vai tendo uma tendência de compression, mas é suave, não é muito forte neste momento, sabe? Mas acompanhando o que todos pensamos que é um novo ciclo de mercado. Pensamos, sim, que já atingimos o patamar mais baixo. Muito bem. E o temido e-commerce? Nos Estados Unidos já tem muito shopping, o varejo em geral, sofrendo. Né? Tem gente falando, a minha loja virou vitrine da Amazon. Né? É verdade. E aqui no Brasil, é preocupante também? Bom, temos que estar muito atentos. Também depende da madurez dos mercados. Claro que tem impacto, mas isso tudo tem a ver depois também como se organiza o e-commerce e com a agilidade que o e-commerce tenha em fazer o delivery, não? Porque se nós estudamos os timings certos, acho, sim, que estamos em 9 dias de média. Quando começar a ser menos de 5 dias, de 3 a 5 dias, já será mais preocupante. Nesse momento ainda não. Mas é sem dúvida um fator a ter em conta e que não vai desaparecer
E o que aqui é interessante, Arthur, é conciliar esse impacto do e-commerce com o varejo tradicional, a união de ambos, estabelecer a parceria. Certo. Porque o cliente acaba sempre querendo ir aos espaços de compra para, enfim, para tocar o produto, para ver como fica e tal. Então, há itens tradicionalmente que podem comprar no e-commerce e há outros itens que vão perdurar no tempo no varejo tradicional. Então, uma estratégia do tipo compre pelo celular e venha buscar na loja seria uma conciliação perfeita? Por exemplo, e que onde vai buscar o consumidor não seja apenas um espaço onde vai encontrar aquilo que ele comprou. Porque o varejo, até há pouco tempo, era um ato racional. O varejo, a venda em shopping centers, estava diretamente relacionada com ter diversidade de oferta, variedade, não é? Com conveniência, com ter pronta entrega e com satisfazer a necessidade do consumidor. Mas de uma forma racional. Até hoje, o varejo era sempre desde uma ótica de ter um retorno do que compro barato, compro bom, e onde vou dedicar o meu tempo, sei que vou encontrar. O e-commerce está provocando que o varejo deixe de ser racional e passe a ser emocional. Certo. E a emoção é algo que não é fácil de transmitir. Então, essa quarta geração que antes víamos no gráfico, são shopping centers de última geração, shopping resort, que vão proporcionar experiência nos consumidores. Hoje em dia, o incorporador de shopping center, quem trabalhamos na indústria dos shopping centers, temos que estar muito preocupados em planejar empreendimentos que transmitam a experiência. E a experiência não é uma fórmula matemática que se traduz em um resultado direto do retorno do seu investimento. Há casos, por exemplo, enfim, um dos primeiros empreendimentos deste tipo, que é de quarta geração, está em Espanha, em Zaragoza, chama-se Puerto Venecia. Temos até fotos aqui, né? Tem umas fotos aqui, um pouco, esse Puerto Venecia, em Espanha. E ele abriu esta nova tendência. Por exemplo, acho que está mais à frente. Temos um slide que aparece um lago. O shopping tem esse lago. Se podemos vê-lo aí. Passa slide, sim, por favor. Mais. Muitos mais, eu te aviso. Muitos mais. Aqui. Mais. Passa mais. Aí, passa mais. Aí, 3 mais. Esse, aqui, lagos. Puerto Venecia idealizou um lago dentro do seu mall. Tem um conjunto de empreendimentos dentro do próprio shopping, porque tem loja de departamento, power center, centro de lazer e shopping center tradicional. Só que a combinação dos 4, com zonas comuns deste tipo, cria um shopping resort. Esse lago custou 10 milhões de reais ser feito. O passeio em barquinho aí custa €1. Quantos passeios em barquinho tinham que dar os casais de namorados ou os pais com os filhos para amortizar o investimento do lago? Não são as gôndolas de Veneza, né? Mas, exatamente, mas não era esse euro que se pensou que vai agregar ao shopping center essa experiência. Para já é agradável a água, não é? Sim. E se você vê, aqui tem barcos para serem feitos passeios. Mas no slide seguinte você pode ver que há uma série de restaurantes com esplanada que estão usufruindo de um ambiente com água, que também é agradável, o lago. Né? Isso é no verão. Mas no inverno, se quiser ver no slide seguinte, o incorporador retira o calor da água e injeta esse calor da água para o aquecimento do shopping, poupando energia. São empreendimentos sustentáveis. E a água sem esse calor fica gelo. E nesse gelo se faz pista de patinagem. Portanto, esse é um tipo de posicionamento dos novos shopping centers, com criação de experiências. São espaços muito grandes, não tem uma rentabilidade direta nesse metro quadrado que está sendo investido, mas repercute positivamente na totalidade do seu empreendimento. Sim. E como isso, são outras circunstâncias também. Hoje em dia, por exemplo, está muito na moda os food halls, praças de alimentação que reproduzem mercados tradicionais. Nós temos aqui um caso perto desta avenida, na Avenida JK, que é já uma marca conhecida. Penso que não é para fazer publicidade, mas como isso, em todos os mercados em Madrid, por exemplo, surgiu um antigo mercado
no centro da cidade, que era o mercado de São Miguel, e era um mercado com uma estrutura de arquitetura de final do século XIX, primeiros do XX, com ferro forjado, com vitrais, etc. E mais do que vender legumes, carnes e peixes para levar para casa, começou a ser um espaço onde as pessoas iam lá consumir, com mesas em comum ali, comprando cada um esses itens. E essa combinação de sentir o mercado tradicional, por um lado, a compra de produtos, digamos, orgânicos ou não orgânicos, mas diretamente do produtor, e poderlo consumir no mesmo espaço, também cria essa experiência, né? E como isso, há infinidade de outras atividades que hoje em dia se estão implementando. Mas o que é importante é que os shopping centers do futuro estejam pensados para que o consumidor cada vez mais exigente e que tenha acesso muito fácil à compra e aquisição de bens, esteja engajado de ir lá porque se vai fidelizar com uma arquitetura sofisticada, com um bom ambiente, com muitos serviços que são proporcionados durante e depois da compra, e sentindo-se como um lifestyle também. Sim. Acabando por ter também shows e todo tipo de surpresas que façam que a pessoa diga: aquilo é a minha praia, eu não quero ir a outro lado, vou para lá, que por um lado adquiro os bens que preciso, mas por outro lado estou passando um bom momento. Então a gente tem uma ideia assim que o brasileiro adora ir ao shopping, ele vai passear, ele não vai simplesmente racionalmente comprar, mas não é. Tem muita diferença de um brasileiro e um espanhol no comportamento de ir até o shopping? Aqui no Brasil, o shopping center é muito importante porque, por um lado, um clima tropical e o shopping center está climatizado. Sim. Por outro lado, ainda nesta fase, temos alguma dificuldade também com a segurança. Isso, era outra dúvida que eu tinha. E o shopping center proporciona essa segurança, supostamente, não é? Esses são fatores que já em outros mercados já foram ultrapassados. Certo. Apesar de que nunca se sabe, porque, por exemplo, eu disse, na Europa está ultrapassado, mas na Europa agora estamos com a lacra do terrorismo, que ainda é pior do que a delinquência, não é? Então, nunca se sabe onde se está a salvo, não é? Mas aqui há questões que este mercado ainda é um mercado em desenvolvimento. Você normalmente tem 4 momentos no mercado imobiliário sempre. Sim. Você tem a parte do mercado emergente, que está começando, tem a parte do mercado em desenvolvimento, quando ainda tem muito espaço para crescer, sem grande sofisticação. Quando já vai atingindo um determinado ponto, esse mercado em desenvolvimento se transforma num mercado maduro, onde começa a haver sofisticação, onde se começam a pensar os planejamentos, onde não qualquer coisa dá. E esse mercado maduro, se for crescendo mais, vem na última fase que fecha o ciclo, que é um mercado saturado. Portanto, emergente, desenvolvimento, maduro e saturado. Nós, no Brasil, estamos na parte de desenvolvimento para maduro. Há regiões como é São Paulo, o Sudeste, que são mercados maduros já, e há outras regiões do país que são mercados em desenvolvimento. Então, dependendo dessa madurez de mercado ou não, há fatores que são básicos que vão predominar, como é segurança ou climatização, e em outros, há outro tipo de fatores que vão ser determinantes para o sucesso dos empreendimentos, como pode ser a sofisticação, na arquitetura, na criação de bons ambientes, ou de uma oferta comercial mais atrativa, ou estas coisas que falamos da experiência. Então, a segurança no Brasil, ela tem uma certa correlação. A insegurança leva as pessoas também ao shopping center. Mas o desenvolvimento do mercado vai levar muito mais para esse lado da experiência, da boa experiência do que... O futuro nos alerta para que estejamos atentos a esse vetor de crescimento, sem dúvida. E então, pensando assim, independente disso, da questão do e-commerce, essas tendências, essa questão de olhar para a experiência, tem um monte de shopping já pronto, maturado, mas que não pode parar. Tem que pensar sempre em evoluir. Vem uma outra geração, com outros gostos, com outras vontades. Para onde hoje os gestores... Eu sou gestor de um shopping consolidado, eu estou feliz da vida, mas eu não posso descansar. Para onde eu tenho que olhar, o que eu deveria pensar em modernizar o meu shopping? A arquitetura é básico. Eu penso que as pessoas cada vez são mais exigentes com o espaço de convívio. O shopping center hoje em dia tem que ser a praça pública da cidade, onde as pessoas vão também passear, onde as pessoas vão se encontrar, e esses espaços devem ser dignos. Então, o primeiro que se deve fazer é atualizar o shopping.
e que se façam algum tipo de retrofit. Você referiu na introdução deste programa que antes de ontem foi a premiação da Abrace. Isso. E eu tive o privilégio de ser convidado, eu faço parte, sou membro do júri da categoria de expansões e renovações. E tivemos 9 casos de muito sucesso de shopping centers que fizeram um trabalho fantástico para modernizar-se e para atualizar-se. E a arquitetura passa por aí, porque quando você vê materiais que já estão desgastados, que estão velhos, né? A iluminação, as zonas comuns muito acanhadas, né? Pouca incidência de luz natural, poucas zonas de descanso ou zonas de evento. Essa é a parte mais básica que eu acho que deve ser acometida para adequar. Mas depois é tudo o que são experiências que se possam vir a exercer dentro. Para além da oferta de lojas, que a oferta vai ser na medida da ocupação do shopping, vai ter que se proporcionar com redes sociais, com uma boa equipa de marketing e com espaços dignos que acompanhem isso, uma interação com os consumidores, levá-los para qualquer tipo de eventos e surpreendê-los. A sustentabilidade é outra parte que hoje em dia está cada vez mais tendo sido em conta. Antigamente se dizia, eu não faço sustentável porque custa mais caro e eu não tenho retorno. Mas à medida que vamos evoluindo e a sociedade também vai sendo consciente desta importância que tem a sustentabilidade, que o empreendimento vem da sustentabilidade, penso que também é algo que agrada a esta nova geração de consumidores. E ele tende a ser financeiramente sustentável no longo prazo, né? Também, ele tem menos custos porque de tudo que seja captação de energia solar ou de águas pluviais, ou reconversão de materiais, zona de jardins, etc. Isso tudo é positivo, né? Essa parte também tem muito a ver com esta nova geração, ou seja, shopping centers que já existem, portanto que não pode fazer de novo com os parâmetros que hoje em dia se estão trabalhando para shoppings em desenvolvimento, a adequação dos shoppings existentes provavelmente possa permitir também uma virada sustentável no shopping, eventualmente ganhar novos espaços com incidência de ar livre. O ar livre também é muito cobiçado, a pessoa não estar metida num espaço. Antigamente se metiam ali e era bom que não soubesse se é de dia ou é de noite para baralhar e que só estivessem ali comprando. Hoje em dia não, incidência de luz natural, o open air, que se chama, é muito bom. Zonas comuns, nobres e generosas, praças grandes para eventos, entrada de players que não são os típicos que estão permanentemente no shopping, para criar um atrativo nos consumidores, ou com pop-up store, ou com sessões temporárias de mall, ou com a criação de eventos em zonas comuns, para enriquecer a oferta tradicional. Então são itens que se podem ir trabalhando e que permitem que os gestores e os proprietários de shopping centers existentes possam adequar os seus empreendimentos às exigências desta nova tendência. Eu vi no seu material alguma referência a estacionamentos. Essa é a básica, porque por aí começa a experiência, né? Para a pessoa que chega a um shopping center de automóvel, de carro, se não está bem sinalizado, se não está bem iluminado, se a circulação não é o suficientemente larga e os espaços para estacionar suficientemente acanhados, pintura no chão, sinalética, por aí começa a experiência. Se é ruim, a pessoa já entra com o pé atrás no empreendimento. É só uma menção básica do que você Posso também... preferir a um shopping um pouquinho mais longe, mas porque eu vou ter facilidade de estacionar. Exatamente, e que vou circular bem com o carro. Tendo atenção que há muitas pessoas que cada vez pegam menos o carro, não é? Guiam menos, porque hoje em dia o transporte público, não é? E outro tipo de alternativas de transporte faz com que as pessoas cada vez peguemos menos no nosso carro. Quando pegas no carro, se tens aí um constrangimento, é chato. Exatamente. Bom, a gente foi passando pelas fotos aqui até chegar nesse da Espanha que você queria mostrar. O pessoal deve ter ficado com vontade de entender um pouco mais das outras imagens que a gente passou. Sim. Tem algum outro empreendimento que está aqui que você queira destacar? Bom, mais por referir, vou só aqui ir para trás um pouco. Isso. Vamos lá rápido. Falávamos... Aqui digamos que começamos com as diferentes gerações. A partir da terceira geração para a quarta do Shopping Resort tem a ver exatamente com
o varejo deixar de ser racional e passar a ser emocional. Certo. E a partir daí se desenvolve um tipo de shopping center que vai proporcionar essa experiência, para além de tudo que já tem os shopping centers como nós conhecemos. Esse é o shopping resort. E esta é a evolução típica de um mercado de varejo que começa com comércio de rua, galerias comerciais, shopping centers nas suas diferentes tipologias. E shopping center é a expressão básica de varejo, de oferta. Enquanto houver espaço, você faz um conjunto de lojas organizada em mix, o público que não tenha muita oferta vai e compra. Mas quando já começa a existir muita oferta, você tem que começar a posicionar e a sofisticar. E chega um momento no ciclo de mercado, quando se passa para maduro, que surgem novos formatos. No Brasil surgiram os outlets em 2009, ainda levaram 3 anos até surgir o segundo, em 2012, porque era um novo formato e o público e os incorporadores queriam testar a eficácia e se verdadeiramente aquilo vinha para ficar ou não. E foi um modelo de sucesso, e a partir de 2012 surgiram 2, o primeiro foi em São Paulo, Itupeva, depois vieram em Salvador, em Brasília, em Porto Alegre, Novo Hamburgo, depois, passado outro tempo, já foram para Fortaleza, e está no Rio de Janeiro, e por toda a geografia nacional se começa a ver outlet. Esse é um novo formato que já é uma realidade. Há outros formatos que ainda não estão desenvolvidos. Falamos dos Power Centers, que acho que é muito interessante terem atenção a este formato que se reproduz em qualquer outro mercado. E isso é uma situação que não é tão sofisticada, porque se você fizer um olhar de cima para qualquer centro urbano, para qualquer cidade, você vê que, para além da típica oferta tradicional de rua e da oferta em shopping centers, começam a surgir de uma forma esporádica lojas de grande dimensão. Certo. Mas de uma forma, eu diria que até um pouco autônoma, né? Não tem a ver muito com... Sem planejamento de shopping. Com planejamento. Acaba sendo oferta comercial. Só que isto tem uma característica, e é que em varejo há uma tendência de criar polos. E a união faz a força. Quanto maior for a oferta, maior é a capacidade de atração. Então é interessante, quando você olha um centro urbano, ver que há alguns polos comerciais onde, de forma anárquica, surgem lojas, mas com o interesse também de criar sinergia umas com outras. Só que tem constrangimentos a nível de acessos ou a nível de circulação. 2 exemplos, ou um exemplo. Em redor do Shopping Center Norte, em São Paulo, para além do Shopping Center Norte, do Lar Center, você vê que há uma série de lojas de grande dimensão. Decathlon, Leroy Merlin, Cobasi, Pets, Magazine Luiza. Umas foram planejadas e outras foram surgindo. A somatória da área dessas lojas está criando um polo comercial que enriquece também a oferta do Shopping Center Norte, e ela toda se torna uma. O Power Center não é nem mais nem menos do que, em vez de ser de forma anárquica, o incorporador que pensado e planejado para compra um terreno, faça um projeto de arquitetura, criando um edifício atrativo para trazer essas lojas dentro, que sejam comercializadas atendendo a uma fórmula comercial, portanto a um tenant mix, e que se faça uma gestão integrada. Igual que faz a gestão integrada num shopping center, faz num empreendimento deste tipo. Só que aí, em redor do Shopping Center Norte, você vai comprar numa determinada loja que tem estaciona e tem a vitrine aqui, e se quer ir a outra loja perto, tem que atravessar uma avenida. Quando chega à zona traseira de carga e descarga, encontra o caminhão, encontra o lixo, tem que dar a volta, não é agradável. Se tudo isso estivesse no aqui mesmo você empreendimento. posiciona o edifício de forma a que as lojas estejam com a sua vitrine integrada, com toda a publicidade que tem que ter, o estacionamento em superfície, e dando as características que estas lojas requerem, de pé direito alto, pilares mais afastados, cais de carga e descarga na traseira, apenas um piso para operar, não são verticais, não dá para fazer vários. Esses são os Power Centers, e esses têm muito percurso, eu espero, aqui no Brasil, que ainda não está trabalhado. Manuel,
Que conversa agradável, que Pelo pena amor de que Deus. acabou o nosso tempo, que eu Tudo gostaria de estender, e ele que está assistindo ali, o pessoal que está assistindo também gostaria de te ouvir muito mais. Tá certo. Muito obrigado pela sua prazer, gentileza, Arthur. viu? Foi um prazer, eu que Espero agradeço. que a gente possa marcar mais dessas conversas aí. Estou à vossa disposição, quando Obrigado. quiserem. Muito Para obrigado. você um grande abraço e um ótimo final de semana, hein?